Olá, amigos do canal Mundo do Autoconhecimento, tudo bom? Eduardo Almeida de volta com vocês em mais uma série 5 atitudes, hoje falando sobre conflitos. Será que você está vivendo algum conflito na sua vida? Será que sua vida é muito conflituosa? Vamos entender se sim, como sair desse cenário. Gente, é impressionante como o mundo atual virou o mundo do textão, do mimimi, do politicamente correto, ou coisa chata, né? E o mundo atual está o mundo do cancelamento, das pessoas que estão eternamente querendo dizer para o outro como ele tem que viver. O Big Brother foi muito interessante, esse último agora, porque a tal da Carol Conká, ser humano maravilhoso, mostrou claramente o risco desse mundo, até para o pessoal de extrema esquerda, o pessoal mais radical, ficou muito assustado com essa postura que ela tem demonstrado, o como é um mundo chato, conflituoso, esse no que a gente está sempre tentando dar testão e enquadrar as pessoas. Então hoje a gente tem que pensar muito sobre como a gente consegue sair desse mundo onde tudo magoa, onde tudo é conflito, famílias destruídas por causa de conflito, por causa de redes sociais, por causa de WhatsApp, é impressionante isso. Então hoje nós vamos ver 5 atitudes que podem destruir sua vida gerando conflitos. Primeira atitude, querer ter razão. Você quer ter razão ou quer ser feliz? Se eu pergunto para a maioria das pessoas, eles vão dizer, não, eu quero ser feliz. Mas a verdade é que não quer ter razão. Porque frente ao menor debate, ela vai levar a extremo essa discussão, ela vai tentar provar que eu estou errado, mas eu tenho que defender meus pontos de vista. Bom, começa por aqui. Se você quer defender um ponto de vista, já começa do pressuposto que você se sente atacado. E se você se sente atacado, a fragilidade é sua. Quando as pessoas vêm e falam um monte de abobrinha para mim, e eu canso de ouvir abobrinha, ainda mais aqui no canal, vocês não têm noção de quanta abobrinha eu ouço, bacana, é a chance do cara de dizer o que ele pensa, ele está precisando de atenção, ele está fazendo isso porque ele quer estar carente, ele precisa de atenção. O meu compromisso não é com ele, é com você que assiste o meu canal. Aquele que me ataca, ele é relevante, não é para ele que eu produzo conteúdo. Então quando uma pessoa me ataca ou diz coisas muito agressivas, eu realmente não estou nem um pouco preocupado, porque eu não vou dar para ela o poder de dizer quem eu sou, o meu valor. Então a primeira questão é que eu nunca estou na defensiva, nem na ofensiva. Eu estou fora, eu estou observando o fenômeno. Quando eu apresento pontos de vista, eu não estou defendendo nada. Eu não estou querendo evangelizar nem provar para ninguém que eles estão errados, que minha verdade é absoluta. O importante é que eu estou colocando alguns pontos de vista, aberto a ouvir o que ele tem para falar, que a gente chama de processo dialético. Eu trago uma hipótese, que não é verdade, é apenas algumas ideias soltas, que se eu conseguir construir uma tese, que agora são essas ideias elaboradas a partir de princípios científicos, bem embasados, eu vou apresentar. É verdade? Não. Eu preciso ouvir o que ele tem para dizer, que é a antítese, o contraponto, para juntos construirmos a síntese. E se ele não evoluir a partir desse diálogo, não tem problema, eu evoluir. Então o ponto é, você vai ficar defendendo quem está certo, quem está errado, é esse presidente, aquele ex-presidente, direita, esquerda, meu Deus, que perda de tempo. Então aqui começa, saia da postura defensiva, prefira ter a solução, prefira ser feliz do que tentar ter razão. Segunda atitude que cria conflitos o tempo todo. Focar no que divide. Então você pega lá, por exemplo, duas pessoas que torcem para times diferentes. Aqui na Bahia, por exemplo, tem o Vitória e tem o Bahia, e as pessoas se tramam de porrada por causa dos seus times, não é verdade? Porque o Bahia, porque o Vitória, chegam a vias de fato, discutem, já vi cenas em casa de amigos, o pessoal discutindo assim, né? Acaloradamente. E a pergunta é, o que eles têm que diferenciar? Um torce para o Bahia e outro torce para o Vitória. O que eles têm em comum? Amor ao futebol. Então tem uma teoria chamada 101% que ela discute o que temos em comum. Discordamos 100% na escolha dos nossos times. Então cada um tem uma escolha 100% dividido, direita, esquerda, tudo mais. Mas concordamos 1% no fato que amamos futebol. Vamos desviar propositalmente, na tua inteligência, o debate para o time, para o futebol, onde a gente vai encontrar consonância. Isso vale no campo político, no campo afetivo. Em vez de eu focar naquilo que divide, eu vou focar naquilo que nos aproxima. No discurso do teu antagonista tem sempre um ponto que você concorda. Propositalmente fala, gostei disso aqui. Então, e começa a dar força para aquele ponto do debate, fala, muito bacana. E aí você começa a explorar aquilo que aproxima, gerando empatia, conexão entre você e ele. E aqui você sai daquela saia justa de quem está certo, quem está errado, evitando polarizar a discussão naquilo que divide, trazendo para aquilo que aproxima, que une.
Terceiro elemento, está muito sério esse elemento, que é a atitude que acaba gera muito conflito, acaba com as relações, que é não saber ouvir. O Pedro Cordier, que trabalha comigo, que é especialista em escutatória, ele diz sempre isso. Existem milhares de discursos de oratória no Brasil, mas só o nosso de escutatória. Porque a gente acha que o protagonista é aquele que fala, aquele que se impõe. E, na verdade, existe muito protagonismo em saber ouvir. Saber ouvir com tranquilidade, saber ouvir sem julgamento, saber abaixar a tua ansiedade. Porque quando a gente não sabe ouvir, a pessoa está falando, você está procurando buracos, espaços para poder colocar seus pontos de vista. Então você nem sabe o que ela está falando na verdade. Até para poder, se você quiser desarticular um argumento, você precisa captar muito bem tudo que a pessoa está falando, porque é no argumento dela que você vai conseguir desestruturar o pensamento dela, e não nos seus pontos de vista e opinião. É fazendo perguntas e não afirmações, como já ensinou Sócrates há 2.500 anos atrás, que a gente consegue desestruturar o argumento de uma pessoa. Mas aqui só tem um jeito de você fazer isso, ficar ouvindo. Para mim foi muito legal, porque eu não era um bom ouvinte, até que eu comecei a trabalhar com coaching comportamental, com a reeducação emocional comportamental, eu comecei a perceber que eu tinha que ouvir meus clientes, e comecei a criar uma condição no qual eu estava mais atento a eles, para que eu pudesse realmente ouvi-los com profundidade, e a partir do que eu ouvi, ajudá-los a se compreender. E foi impressionante a transformação que isso teve na minha vida, na minha profissão. Eu passei a ser uma pessoa mais empática, menos ansiosa, podendo assim ouvir. Hoje eu gosto muito de ouvir, de perceber e colocando as coisas de maneira certa, na hora certa, porque eu ouvi, estruturei meu pensamento e ajudo assim a pessoa a compreender o que ela está comunicando e as contradições que existem também naquilo que ela comunica. Quarto elemento que gera muito conflito em sua vida: afirmações fechadas. É interessante que opinião, uma palavrinha que vem lá da antiga Roma, quando se falava opínio, que é julgamento. O juiz, quando ele dava a sentença, ele dava uma opinião, né? uma sentença final. Então, quando a gente tem uma opinar e dar esse julgamento, toda vez que a gente opina, a gente está dando uma sentença fechada. E a nossa sociedade, ela nos treinou para sermos especialistas. E o especialista é aquele que diz, é isso, é aquilo. Mas quando a gente faz isso, a gente não se torna estrategista, que é a pessoa que faz perguntas. E o mundo atual precisa muito mais de pessoas que façam perguntas do que façam afirmações, para que a gente consiga lidar com o fato que a gente nem sempre tem a resposta. Então, fazer afirmações, você é isso, isso aqui quer dizer tal coisa, porque sempre é assim, porque nunca é assado, porque tal presidente é assim, tal é assado, nos impede de ver a realidade como um todo, nos limita a um único ponto de vista. E um ponto de vista é sempre a vista a partir de um ponto. É apenas nossa limitada capacidade de enxergar as coisas a partir daquela referência que estamos. Agora, se eu mudar a referência, eu consigo enxergar mais coisas. Então, eu evito opinar de forma fechada. Qual é a sua opinião? Eu falei, não sei. Vou analisar. Mas o que você acha sobre isso? Você quer um ponto de vista? Olha, eu consigo perceber isso, eu consigo, na minha percepção, eu estou sentindo isso. Quando você faz isso, para mim, me causa esse sentimento. É verdade? Não sei. Não é verdade, mas eu estou dizendo o que eu estou percebendo. E a partir disso, faz muito tempo na minha vida, muitos anos, quase década, que eu não tenho um conflito com alguém, porque eu realmente não estou disposto a ficar impondo para ninguém aquilo que eu acredito. Toda vez que você quer impor para alguém um ponto de vista, isso prova apenas uma coisa: a sua fragilidade. E o último elemento que cria conflito pra caramba é a inabilidade de organizar suas emoções. Existe uma capacidade chamada inteligência emocional que o Goleman promoveu muito no mundo, não criou, mas promoveu, no qual a gente fala em organizar. É controlar as emoções? Não, a gente não controla as emoções, elas são primárias, ela acontece a nível inconsciente como um fator de influências externas, né? O meio de põe inputs e a gente tem outputs emocionais. Mas a gente pode organizar. Estou sentindo raiva de você? Estou sentindo raiva. Como é que eu vou organizar isso antes de falar? Então, não consigo não sentir. Com o tempo, a gente consegue diminuir o impacto, que é dessensibilizar nossa resposta emocional, que é um outro processo. Mas, a priori, não consegue eliminar e nem é saudável que o faça. A gente precisa das emoções para sobreviver, para ter respostas rápidas, muitas vezes. O problema é a intensidade dessa resposta. Então, para que possamos ter inteligência emocional, temos que aprender a organizar nossas emoções, canalizar positivamente nossas emoções, construindo relações e automotivação a partir do que dizemos aqui, que são os sentimentos, sentir a mente. Se as emoções são primárias, é aquilo que eu sinto
visceralmente, os sentimentos são secundários. É o que eu digo a partir do que eu senti. Se eu tô com raiva de você, eu digo, você é um idiota, tudo mais, já não é mais emoção, é sentimento. É aqui que eu vou ter que organizar e aprender a tomar muito cuidado, estruturando a maneira como eu falo de forma positiva, evitando ser sequestrado por essas emoções. A maior parte das pessoas não sabe fazer isso e aí explode sofrendo uma coisa chamada síndrome do Hulk ou sequestro de amígdala, quando elas ficam muito loucas e saem agredindo e gritando com todo mundo. Você aprendeu aqui 5 atitudes que podem transformar e evitar conflitos em sua vida. E a pergunta é, você quer praticar? Porque atitude é aquilo que eu pratico, cognição é aquilo que eu sei. Saber não transforma vidas. O que transforma a vida são as atitudes a partir do que sabemos. Então agora você sabe, quer praticar? Venha ser um reeducador emocional comportamental, venha ser um hacker, venha se desenvolver para ampliar a sua capacidade, transformando o mundo à sua volta, a começar sempre pela sua vida. Deixa seu like, faz seus comentários e vamos juntos construindo um mundo melhor por meio de pessoas melhores, uma pessoa de cada vez.